Olá, vamos finalmente agora terminar o quinto módulo finalizando ali a identificação das bactérias gram-negativas com as Neisseras. Como a gente já falou boa parte dos testes nas outras duas aulas, esse aqui é mais tranquilo, é bem mais rápido, até porque nós só temos mais ou menos duas espécies de interesse dentro do gênero das Neisseras, certo? Então não vamos quebrar muita cabeça, esse eu prometo para vocês que é mais tranquilo. Vamos lá. Aquela imagem inicial, né? Aqui nesse caso eu vou dar destaque, que hoje nós vamos finalizar as bactérias de gram-negativas de interesse clínico com as Neisseras. Se de repente você não conhece muito bem sobre a gonorreia ou sobre a meningite, eu tenho algumas aulas no meu canal, onde eu falo dou mais detalhes da biologia e da fisiopatologia da gonorreia, por exemplo, tá? Até porque, como eu falei, o objetivo desse curso não é trabalhar com a parte básica, e sim com a parte aplicada, direcionando para as questões de concurso público. Mas se você tiver interesse em conhecer um pouquinho mais sobre a fisiopatologia, você pode ir no meu canal e ficar à vontade para assistir às aulas relacionadas a esse gênero, mais especificamente Neisseria gonorreia, tá? Então, as Neisseras, elas são, dependendo da espécie, obviamente, mas a maioria delas habitam o trato respiratório superior e não são consideradas patogênicas, diferente da Neisseria gonorreia, tá? A Neisseria gonorreia, independente da parte do corpo em que ela esteja, ela sempre vai ser considerada como patógeno. Já a Neisseria meningitidis, apesar desse epíteto específico falar meningitidis, a gente vai ficar um pouco assim nervoso por achar que sempre vai dar uma ruim, né? E aí gerar uma meningite, mas de maneira geral, ela pode ser encontrada como uma colonizadora habitual ali da nasofaringe, ou seja, sem causar doença, mas pode ser extremamente patogênica em determinadas condições, tá? Especialmente quando você não tem ali pessoas vacinadas, quando a pessoa está passando por algum tipo de problema de saúde, né, que é algo sistêmico, onde as bactérias do próprio corpo podem ser danosas nesse momento, tá? Mas de maneira geral, você pode se encontrar esta espécie como habitante da microbiota, tá? Aliás, várias bactérias que em algum momento são patogênicas, elas são encontradas na nossa microbiota, tá? Vimos lá Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus aureus, tá? O próprio Streptococcus pyogenes, certo? Então, não é porque ela causa doença em algumas situações que ela sempre vai ser patogênica, tá? Tudo bem? As Neisseras, de maneira geral, elas são consideradas aeróbias, ou seja, o crescimento delas é mais efetivo na presença de oxigênio, mas elas também crescem em condições anaeróbias. Diferente dos outros dois grupos, onde a gente tinha uma lista gigante de testes bioquímicos a serem feitos para chegar na identificação, como as Neisseras nós temos basicamente apenas duas espécies que são mais importantes, então os testes, a parte de identificação ela é mais simples, ok? Então inicialmente você pode começar a observar, a desconfiar ou ter um resultado presuntivo ali a partir de uma lâmina de gram, tá? Então você vai receber essa amostra no laboratório. Se for, por exemplo, uma amostra de suave, que foi onde foi feita uma coleta da uretra ou da endosservice de um paciente, você vai pegar esse suave, você vai fazer movimentos rotatórios na lâmina, vai fazer o esfregaço, vai corar com gram, tá? Você também pode fazer essa observação, essa bacterioscopia com gram, caso você receba um líquor, tá? Ou uma amostra de sangue, tá? Lembrando que normalmente o líquor, ele passa por centrifugação e você trabalha com o sedimento, tudo bem? De todo modo, uma coloração a partir do sedimento do líquor, por exemplo, já pode ser um indicativo, já pode mostrar coisas importantes que vão dar um direcionamento ali para aquele médico que está com o paciente em situações, na maioria das vezes, não muito boas. Depois que você faz essa observação no gram, na lâmina de gram, você vai observar
e semear essa amostra no meio de cultura seletivo, tá? Então, no caso das neisserias, apesar de elas crescerem em H-sangue, elas não crescem muito bem. Então, o ideal é semeá-las em H-chocolate, mais especificamente o H-Thayer Martin, modificado, que é um meio de cultura, que é um H-chocolate, só que suplementado com vários antibióticos. Então, por conta da presença desses antibióticos, você vai inibir o crescimento de uma série de bactérias, inclusive de algumas neisserias da microbiota, tá? Porque o que a gente quer é aquela neisseria patogênica, tudo bem? Então, esse H, ele é usado com essa finalidade. Nesse caso, por elas serem consideradas bactérias capnofílicas, esse nome é estranho, né? Quer dizer que são bactérias que gostam de uma tensão maior de CO2, 5 a 7%, você incuba numa atmosfera suplementada com CO2, ok? Depois que elas crescem, você pode submeter essa colônia ao teste da oxidase, aquele mesmo teste da oxidase que a gente vem falando desde lá da aula 4, certo? Teste da catalase, que apareceu também lá na aula 4. E, se for o caso, se você estiver trabalhando, os resultados estiverem indicando outras neisserias que eventualmente podem estar causando problema, mas não é nem a gonorreia nem a meningitidis, e você precisa fazer essa diferenciação, pode ser interessante utilizar testes onde você vai verificar como que essa neisseria se comporta mediante a utilização de carboidratos. Normalmente para por aí, tá? Mas existem alguns locais que utilizam testes imunológicos, são pouco utilizados. Em relação à observação dos esfregaços diretos ali, a microscopia direta, né? Você chegou à amostra do suave, você passou esse suave na lâmina, fez o esfregaço, corou e agora vai observar, tá? No caso da Neisseria gonorrhoeae, as neisserias, de maneira geral, elas são bactérias intracelulares. Então, quando você está diante de um processo infeccioso, você vai enxergar essas bactérias quando você corar dentro das nossas células de defesa, dos neutrófilos que vierem ali na coleta, tá? Então, esses pontinhos que você está vendo aqui nessas lâminas, dentro das células, tudo são diplococcus gram-negativos, nesse caso aqui do meu lado esquerdo, Neisseria gonorrhoeae, do lado direito, Neisseria meningitidis, tá? Então, você vai vê-las, na maioria das vezes, dentro das células. Lembrando que você essas lâminas que você está vendo é de um esfregaço direto, ou seja, foi coletada a amostra do paciente, essa amostra foi colocada numa lâmina e você fez uma coloração, tá? Então, é possível você verificar também células do hospedeiro, nossas células de defesa, nessa amostra. Em seguida, você vai fazer a semeadura nesse meio seletivo, né? Como eu falei, é utilizado o H-Thayer Martin modificado, que é o H-chocolate. Já falei que o H-chocolate lá atrás não é de fato, né, o chocolate, mas ele tem esse nome por conta da sua coloração. As neisserias crescem muito bem no H-chocolate, diferente do H-sangue. No caso do teste da catalase, não só a Neisseria gonorrhoeae, mas a Neisseria meningitidis também é catalase positiva, tá? Então, quando você coloca numa lâmina um pouquinho da colônia que cresceu e coloca umas 3 gotinhas de peróxido de hidrogênio a 3%, você vai ver intensas bolhas, tá? Indicando que ela é uma bactéria catalase positiva. Na prova da oxidase, ela também é positiva, tá? Você vai ver a mudança aqui com essa cor púrpura quando você coloca a bactéria nesse pedacinho de papel de filtro com o reagente impregnado, tá bom? E aí, lembra que eu falei no começo que se esses testes não forem necessários ou que houver a desconfiança de ser uma espécie diferente do pneumococo ou do gonococo, pode ser uma boa opção utilizar testes para verificar como que essas bactérias se comportam mediante a semeá-las em meios contendo carboidratos, tá? Então aqui você pode ver aqui embaixo várias espécies diferentes, né? Então você tem Neisseria gonorrhoeae, meningitidis, lactâmica, zika e Amoraxella catarrhalis, tá bom? Aqui do lado, como que ficaria o resultado de cada uma delas quando confrontadas ali
com caldos contendo carboidratos específicos. Nesse caso, são testados 4: glicose, maltose, lactose e sacarose, tá? Como eu falei para vocês, Neisseria é super de boa, super tranquilo, não tem muito o que fazer. É observar a lâmina direto no grão, verificar o crescimento no H-chocolate e utilizar ali teste da catalase e oxidase para fechar o que você vai enxergar, principalmente na bacterioscopia, certo? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários e agora vamos treinar com as questões.